Programa Espírita. Quarta dimensão. Quando Jesus, o Cristo, partiu para as regiões celestiais, algumas pessoas se sentiram órfãos. Porém, sua mensagem de luz e verdades eternas ficaram encravadas no coração de algumas almas. A força da amizade pediu para que se reunissem. Houve as perseguições por parte dos fariseus e governantes da época. Angustiados por não poderem se encontrar, alguns decidiram fazer reuniões em catacumbas, transformando melhor para o nosso português nos cemitérios. Descobertos, alguns eram levados ao martírio. A sua fé era motivo de diversões circense. Quando questionados, diziam: a fé em Cristo Jesus supera tudo. Vivemos épocas de perseguições e dúvidas. O mundo está dividido nas informações. E agora, o que fazer? A figura do mestre Rabi da Galileia e sua mensagem está novamente sendo postas em prova. Então vamos recordá-lo nestas palavras: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. E vem os benfeitores espirituais nos dias atuais, sinalizando também o bom uso da inteligência. Já diz o espírito Isadora de Bois: a falta de conhecimento em algumas situações gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. O Quarta Dimensão já começou. Ana Prado nasceu em 1883 no Amazonas. As faculdades mediúnicas de Ana tiveram um rápido desenvolvimento. No interior do lar, alcançaram o domínio público, ultrapassando as fronteiras paraenses, para logo mais varar os limites do nosso país e do continente americano, sendo noticiado na França e Alemanha. Ela sofreu toda a sorte de tribulações. O preconceito da época a difamou, perseguiu, atacando-a de várias formas. Ana Prado, depois de 5 anos de tensa produção mediúnica, regressou triunfante à vida espiritual. Sofreu um acidente em sua casa com fogão a álcool. O óbito, registrado a 23 de abril de 1923, deu um caso da morte colapso consecutivo à queimadura extensa do corpo sobressaindo as partes abdominais. Sua morte foi amplamente noticiada em periódicos espíritas do Brasil e pela Revue Spirit. Ela tinha apenas 39 anos de idade. Francisco Cândido Xavier a ela se referiu no programa Pinga Fogo na TV Tupi, em 28 de julho de 1971, como a responsável pelos fenômenos de materialização dos mais legítimos. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Tens o tesouro do livro, que te coloca em comunhão com os mais eruditos espíritos da humanidade através da palavra escrita. E sofres muitas vezes o impacto inquietante das provas que te desafiam ao discernimento e ao equilíbrio. Pensa naqueles que não tiveram oportunidade, não transitaram na infância e na juventude sem o socorro da escola. E hoje não dispõe de possibilidades de discernimento e conhecimentos como os teus. Emmanuel, por Chico Xavier. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso.
Boa noite, querido telespectador da TV Grão-Pará, programa Espírita Quarta Dimensão. E hoje eu estou aqui com a presença agradável de Mariana Hartely, sim, o qual você já conhece, do Dicas de Saúde, Cuidar do Espírito e do Corpo. Ela estava fazendo algumas gravações aí, mas eu peguei ela para a gente discutir sobre um assunto que está contido no Livro dos Espíritos. Pena de morte, sim, porque muitas pessoas, elas são a favor da pena de morte. E uma das questões que eles abordam é que tem que aniquilar o problema, quer dizer, fez o mal, brutalidade foram executados, então tem que aniquilar com a vida. Mas Allan Kardec aborda essa questão da pena de morte em O Livro dos Espíritos. Mariana, vamos lá ao Livro dos Espíritos. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E eis a resposta dos imortais: incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Quer dizer, vai chegar esse dia. E estamos caminhando para isso. Mariana, o que é que você tem a falar sobre essa questão? Boa noite, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Bom, Douglas, nós temos que partir primeiramente de um princípio, que a morte não existe. O que existe, sim, é a morte do corpo, né? Todos nós sabemos, a morte da matéria, mas o espírito continua, e ele vai continuar, ele permanece com seus gostos, com suas atitudes, e ele vai continuar o quê? A continuar a perseguir. Então, o que nós vemos em alguns países de primeiro mundo, eles já estão vendo que a pena de morte já não é a melhor solução. Essa questão, inclusive, né, Mariana, nós abordamos há alguns programas atrás sobre o aniquilamento do problema. Discutimos com Pedro Cardoso aqui. Mata-se o corpo, mas o espírito não morre. E o espírito torna-se o quê? Às vezes obsessor, continua a nos perseguir. Então, qual é a nossa visão perante a pena de morte? Ainda é um pensamento equivocado. Como você falou, partindo do princípio de que a morte não existe. Aniquila-se o corpo, o espírito permanece, ainda às vezes na sua perseguição. Mas, Mariana, como nós podemos equacionar esse pensamento em algumas pessoas? Douglas, através da educação. A educação é a melhor forma de levar o conhecimento, que com isso os ditos, infratores vão abrir mais a sua mente, abrir os seus olhos para o mundo e com isso também fazer uma reflexão. É incrível notar, quando tu falaste aí da questão da educação, vamos pegar um pouquinho do comportamento evolutivo do ser humano. Somos almas imortais, sempre sinalizamos aqui neste programa. Reencarnamos para evoluir através da educação. Então, algumas pessoas, elas cometem crimes brutais justamente por falta de oportunidades dentro da educação. Então, se eu estimular a cada brutalidade a morte, eu estou ainda alimentando a brutalidade do planeta, não é verdade? Sim, é verdade. Nós notamos que alguns países de primeiro mundo, antigamente tinha muito pena de morte, alguns ainda têm, é claro, mas alguns já estão vendo, já estão acordando, a humanidade, isso é o que? O progresso. Estão vendo que não é a melhor forma, então existem outros meios. Inclusive países que nem presídios, os presídios estão fechando, né? Já estão utilizando de outros meios, e um desses é sim a educação, que antigamente existia muito, porque morte a gente matava em nome da justiça, de Deus, da divindade, e percebemos que hoje em alguns países nós ainda temos sim. Sabe como mudou isso, Mariana? Mudou porque
a ciência da imortalidade da alma, ela se tornou muito mais forte. As pessoas começaram a entender que ninguém morre. Através das doenças mentais, e as doenças mentais vieram nos sinalizar o quê? O mundo espiritual. Então a pessoa viu que não vale a pena matar, e sim educar, né? Então, Douglas, alguns países já acordaram para isso, viram que não é a melhor forma, não é a pena de morte. E isso sinaliza o quê? O progresso de uma civilização. Tá, Mariana, que perdeu há pouco tempo um ente querido pelo processo violento e bárbaro do assassinato. O que o Espiritismo tem a dizer a isso? Queridos telespectadores, nós entendemos sim a sua dor, mas eu digo com toda a convicção que o seu ente querido, ele não morreu. Continua vivinho da Silva. Essa que é a realidade. O seu ente querido continua vivinho da Silva. Com um detalhe, que eu acho que eu nunca coloquei nesse programa, mas nós vamos discutir futuramente, quanto à questão mais detalhada da programação reencarnatória. Algumas almas, elas pedem para desencarnar de forma violenta ou de alguma doença grave. Mas por quê? Porque no mundo espiritual a nossa visão é muito mais ampla no que diz respeito à escola da carne. Estar na carne é um processo evolutivo do espírito. Então já existe inclusive obras dentro da literatura espírita que conta casos de espíritos que pedem para desencarnar de forma violenta ou com alguma doença. Fato é, se nós não tivermos aquele entendimento seguro da imortalidade da alma, essa dor continuará por um bom tempo conosco. Eu não estou pedindo para você esquecer a dor, mas começar a trabalhar ela de uma outra forma, entendendo de que de fato a morte não existe e que seu ente querido está vivo. Ainda tem aquele detalhe, Mariana, o processo do sono. Quantas e quantas vezes você já não sonhou com seu ente querido? E já discutimos recentemente que o sono é o processo de reencontro com almas queridas. É uma verdade, né, Mariana? Sim, através do sono nós podemos rever nossos familiares, né, nossos entes queridos. Então há todo um conjunto de conhecimento que hoje o Espiritismo proporciona. Então vamos entender, a colaboração que esse programa quer dar é da seguinte forma: não vale a pena propagar a pena da morte. Nós devemos sim propagar a educação. Existe uma fala que é muito dita por pessoas notáveis: eduquemos as nossas crianças para que nós não venhamos a visitá-los na cadeia. Então vamos procurar entender que isso irá desaparecer do planeta Terra através da educação. E quanto a você que perdeu seu ente querido de forma violenta, vamos estudar. Você deve colocar isso dentro do seu coração, essa certeza. A morte não existe, é um engodo. A morte é um engodo. Somos almas imortais. Marina, suas considerações finais a respeito do tema e, acima de tudo, sobre a educação. Bom, Douglas, o que eu tenho a dizer é que não esqueçamos da educação, porque através dela nós vamos ter o conhecimento das leis de Deus e entender que a morte não existe, sim que existe a morte do corpo físico, né? O espírito continua, então o espírito vai continuar. Você também é imortal, nunca se esqueça disso. Você é imortal. Seu ente querido, seu afeto foi primeiro, você também irá reencontrá-lo. Mas busque a paz de espírito, para que você reencontre ele ou ela em paz. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora vem o momento infantil, Clube da Alegria Espírita com o palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991
669817. Alô, amiguinhos! Um nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão, trazendo informações, entretenimento para todos vocês. Legal, né? Vamos chamar a nossa amiguinha Thalita. Alô, Thalita, tudo bem? Olá, Chantilly, boa noite a todos! E eu estou gravando aqui de casa e as gravações não param. E bem-vindo ao meu quarto! E o programa sempre trazendo muita novidade, né, Chantilly? É isso aí, galerinha. Hoje no nosso cantinho da leitura nós temos ainda aquele comercial do livro, né, da revista Espírita Infantil, Espiritismo Kids, muito legal mesmo. Agora vai ter umas outras obras que são historinha em quadrinhos, né, do Correio Espírita, muito legal também. Presta atenção só nesse comercial que vai rolar aí. Vamos lá, rola aí o comercial! Bom, crianças, é isso aí, gente. Vamos se animar. Bacana, legal, né? Hoje no nosso Vamos Aprender, nós temos uma musiquinha muito legal, que é o ônibus. Aquela musiquinha que fala: a buzina do ônibus faz mesmo assim. Fom, 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 por todo o caminho. A buzina do... Bacaninha essa musiquinha, né? Isso para mamãe, papai, tio, vovô brincar com as crianças aí na sala, no quarto, na cozinha, onde eles estiverem, tá bom? Vamos chamar a nossa querida amiga Thalita. Alô, Thalita, qual é o clipe show de hoje, Thalita? Qual é? E vamos para o nosso clipe. E o clipe show de hoje é Do Lado de Lá. Essa música é tão agradável para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Muito linda. É isso aí, legal, né? Muito legal mesmo. Bom, gente, então vamos lá. Roda o clipe. A buzina do ônibus faz um barulhinho. A buzina do ônibus faz um barulhinho. Fom, 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 por todo o caminho. Fom, 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 por todo o caminho. A porta também faz um barulhinho. A porta também faz um barulhinho. Chipam, chipam, por todo o caminho. Chipam, chipam, por todo o caminho. A borboleta faz um barulhinho. A borboleta faz um barulhinho. Creque, 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 por todo o caminho. Creque, 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 por todo o caminho. A campainha faz um barulhinho. A campainha faz um barulhinho. Trindom, trindom, por todo o caminho. Trindom, trindom, por todo o caminho. O limpa-para-brisa faz um barulhinho. O limpa-para-brisa faz um barulhinho. Teque, 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 por todo o caminho. Teque, 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 por todo o caminho. O freio também faz um barulhinho. O freio também faz um barulhinho. Tsh,
por todo o caminho. Por todo o caminho a gente também faz um barulhinho. A gente também faz um barulhinho. Patati patatá, patati patatá, por todo o caminho. Patati patatá, por todo o caminho. Céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está. Alô, você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso. Pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. Isso, crianças, já chegando já ao final aqui do nosso quadro, mandando um abraço para todos vocês, um abraço ao querido amigo aí do aplicativo, né, o nosso querido amigo Marcos, lá do Marex. Alô, Marcos, um abraço a vocês. Enfim, um abraço a todos vocês que estão em casa, mamãe, papai, tio, as crianças, tá bom? Prestem muito bem atenção
né? Nas recomendações, obediência, tá? Estudar, ler, isso é muito importante, tá bom? Então eu vou embora já com o meu ônibusinho, né? Atenção, 1, 2, 3, música! A buzina do ônibus faz um barulhinho, a buzina do ônibus faz um barulhinho. Hoje nós vamos falar sobre os fluidos. Se você é espírita, provavelmente você já tomou um passe, e se é de uma outra religião, em algum momento alguém já deve ter colocado a mão sobre sua cabeça, feito uma prece ardente, e você deve ter sentido um bem-estar ou alívio de algum desconforto físico. Isso porque isso são transmissões fluídicas. O Espiritismo explica isso mostrando que não existe vácuo no universo. Tudo está preenchido pelo fluido cósmico universal, que é um tipo de fluido que tem características bastante especiais. Por exemplo, é dele que se originam o fluido magnético e o fluido elétrico. E esses fluidos que nos cercam podem ser manipulados pelos espíritos. E nós somos espíritos. Logo, se você tiver conhecimento, força de vontade e boas intenções, você também pode manipular esses fluidos, por exemplo, através de uma prece inteligente e bem direcionada para auxiliar a sua própria saúde ou a saúde de alguma pessoa que esteja necessitando de cuidados. Afinal, como disse Jesus, o que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição, mas querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de nos seguir e dar aquele joinha. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar.